Em poucas palavras, um oferecimento da Primeira Igreja Presbiteriana do Recife, numa abordagem direta sobre o mundo, a vida e a sociedade à luz da Palavra de Deus, com o pastor Augustus Nicodemos. Estamos de volta com um programa que tem edificado e orientado tantas vidas, que além de um aprendizado, é também prazeroso poder participar de sua produção aqui nos estúdios da Primeira Igreja Presbiteriana do Recife. Sou Denis Cavalcante e comigo o pastor Augustus Nicodemos, que muito gentilmente atende a mais uma solicitação. Pastor, muitas jovens evangélicas acabam caindo no desânimo e até no desespero, porque apesar de orar muito, não conseguem arrumar um namorado. Que conselho o senhor daria para elas? Olá, Denis. Queridas ouvintes do programa Em Poucas Palavras, o programa de hoje é para vocês. Embora o que a gente vai falar hoje tenha sido gerado por uma questão sobre namorado, né? Jovens cristãs que querem um namorado. Entretanto, o que nós vamos dizer aqui vai servir também para os rapazes, né? Perfeito. Para os rapazes. E essa pergunta é uma pergunta que eu creio, ela toca em sentimentos profundos de muita gente, né? Muita gente. A gente sabe disso porque a igreja evangélica é uma igreja jovem, Denis. Eu tenho viajado por outros lugares fora do Brasil, na Europa e nos Estados Unidos. Impressiona a quantidade de cabecinhas brancas e a falta de jovens em igrejas na Europa e até nos Estados Unidos também. Inclusive os meus amigos que vêm do exterior pregar aqui, pregadores americanos e europeus, quando eles participam dos nossos congressos e eventos como preletores internacionais, eles sempre expressam admiração pela quantidade de jovens. Eles veem que a igreja brasileira é uma igreja jovem. Isso é uma boa notícia, pastor. É uma boa notícia. E a maior parte desses jovens é constituída de moças, né, de jovens cristãs. O número de mulheres cristãs evangélicas é maior estatisticamente do que os rapazes, o que gera esse tipo de ansiedade, né? Elas querem casar, natural, corretíssimo, e elas oram por isso, pedem a Deus. E o tempo passa, e o tempo passa, e o tempo passa, e a resposta parece ser negativa, né? Muitas ficam frustradas, iradas com Deus, desapontadas, e outras partem por desespero para namorar com qualquer um que aparecer, ou então tentar satisfazer o impulso sexual de maneira ilegítima. Então, a sua pergunta é: que conselho eu daria, não é, para essas jovens, né? Eu vou tentar aqui colocar alguns pontos que eu creio que podem ser de ajuda. Em primeiro lugar, Denis, é bom que elas queiram um namorado e não a namorada, né? É verdade. É verdade, né? É verdade. Do jeito que as coisas estão hoje, né? O fato de que uma jovem ela quer achar um namorado já é motivo de alegria, né? Já é motivo de alegria. Então, graças a Deus por isso. Não queremos parecer aqui homofóbicos, né? É bom sempre dizer isso, mas é que para nós o padrão bíblico é o padrão heterossexual, que o relacionamento amoroso, o relacionamento sexual, ele é entre um homem e uma mulher, e não entre pessoas do mesmo sexo. Bom, então esse aí é o primeiro ponto. Nós podemos nos alegrar, né? Com isso aí, de que elas querem arrumar um namorado. A segunda coisa que eu diria é que quando pensa em namorar, tem que pensar em namorar para casar. Às vezes o namoro é levado, as moças oram por um namorado porque as amigas têm namorado, porque todo mundo tem um namorado, ela não quer parecer diferente, então quer um namorado, mas quer um namorado para ser igual às outras, quer um namorado às vezes para ficar, né? Não está pensando em casar, seriamente em casar. Entendo. E aí, isso aí para mim está errado, né? Se você está orando para Deus lhe dar um namorado, peça que Deus lhe mande aquela pessoa, aquele homem que vai ser o seu marido, não é? E não pense que namoro é uma concessão para a liberdade sexual, para intimidades sexuais, porque não é. De acordo com a Bíblia, o sexo é para o casamento,
e não é para ser feito fora dele. O sexo fora do casamento é chamado de fornicação, às vezes de prostituição, quando o dinheiro está envolvido. Então, nós não queremos que as nossas jovens elas participem disso aí. Agora, uma terceira coisa que eu diria, Denis, é que muitas dessas jovens estão iludidas pensando que namorar vai fazer elas felizes, se tornarem felizes, ou ver o casamento como sendo o ideal de vida, e que se não casar, não vai se sentir completo, não vai ser feliz, não vai encontrar realização, o que é um equívoco. A satisfação da jovem cristã está no relacionamento dela com o Senhor Jesus Cristo. Em união com o Senhor Jesus, que ela vai encontrar paz, que ela vai encontrar realização, tranquilidade e calma para a sua alma, propósito de vida. Se Deus concedeu um casamento, um namoro e depois um casamento, graças a Deus por isso. Mas pessoas que não são casadas, elas podem ser felizes também. Elas podem encontrar realização aqui nesse mundo. Então, é um equívoco as moças ficarem pensando que se não conseguir um namoro e não conseguir um casamento, elas nunca serão realizadas, não é? Eu vou dizer daqui a pouco por quê. Outra coisa, aqui minha quarta observação. Muitas ficam frustradas porque Deus não responde. Elas oram pedindo um namorado e não aparece o namorado. Eu diria para você que Deus sabe melhor do que você o que é melhor para a sua vida. Você está pensando que um namoro e um casamento seria a melhor coisa que poderia acontecer. Mas Deus, que lhe ama, que é sábio, sabe todas as coisas, ele é onisciente e tem todo o conhecimento de todas as experiências do mundo, ele provavelmente considera, se ele nunca lhe responder essa oração, é porque ele provavelmente considera que você será mais feliz se você permanecer no estado em que você está, ou seja, sem namorado, solteira, ou viúva, ou divorciado. Então, essa é uma possibilidade. Não é que Deus é cruel, não é que Deus não está ouvindo a sua oração. O silêncio de Deus pode ser simplesmente um não, né, de um pai bondoso que lhe ama e quer o melhor para você. Então, nada de ficar frustrada, nada de ficar decepcionada, com raiva de Deus, porque o tempo está passando e não aparece o príncipe encantado montado num cavalo branco para lhe fazer feliz e lhe levar para o castelo, né? Porque nem sempre isso é verdade. Uma quinta coisa que eu queria dizer para você, jovem que está orando por um namorado, né, e aparentemente ele não vem, é que você tem que lembrar que se você está querendo um namorado para poder se expressar sexualmente, lembre que namoro não é para isso. Namoro, na verdade, nem existe na Bíblia. Namoro é uma invenção da sociedade moderna, sociedade ocidental. Na Bíblia, os casamentos eram feitos por acordo entre os pais, e não poucas vezes a mulher conhecia o seu marido no dia do casamento, e vice-versa. Então, o namoro, na sociedade moderna, acabou se tornando um outro nome para test drive, né? Aí os namorados vão para a cama, trocam intimidades sexuais, têm fantasias eróticas um com o outro e por aí vai. Isso não é o que a Bíblia diz. A Bíblia nos adverte contra a fornicação, contra a impureza sexual, contra toda forma de relacionamento sexual fora do casamento. Se você está orando por um namorado, ore para que Deus lhe dê um homem que vá lhe respeitar, que não vá querer passar dos limites. Você vai dizer para ele como é aquela campanha, meu corpo, minhas regras. Ou seja, só depois de casar é que você vai ter direito ao meu corpo. Antes disso, a regra é essa, não toque, é proibido tocar. Então, limites claros para manter a pureza sexual e namorar de acordo com a Bíblia. Então, pensa bem, se você, talvez Deus não te deu ainda uma resposta, porque você está pedindo um namorado exatamente porque você quer se envolver com esse tipo de coisas. E Deus, que lhe ama, não vai lhe dar. Então, queira um namorado pelo motivo certo. Um homem que lhe respeite, lhe ame e que honre você e que só vai tocar você, entenda o que eu quero dizer com tocar, só vai querer ter alguma coisa com você depois de casado, legitimamente casado com você. Tá? Porque namoro não é lugar de ficar, de fornicar, de trocar relações íntimas ou liberdades eróticas, de fato não é mesmo. Então, seja puro nesse sentido. Uma última coisa que eu queria dizer para você, querida irmã, e aí também, querido irmão, considere o celibato como uma opção. Celibato é o estado de solteiro ou de não ter um cônjuge, e vale para viúvo, vale para divorciado, separado, enfim.
Porque às vezes as pessoas pensam que a única opção é casamento. E se não casar, bate o desespero. Porém, o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 7, ele diz que em determinadas circunstâncias, em determinadas situações, a melhor coisa é permanecer sem casar. Em momentos de perseguição, em momentos de grande aflição, como era o caso lá da igreja de Corinto, a quem ele escreve essa carta, ele recomenda a pessoa não procurar casamento, mas ficar solteiro. De repente a pessoa quer dedicar sua vida ao trabalho missionário, que é um trabalho de risco, dependendo onde ela vai, não é? Então, o casamento não é apropriado. Tem muita coisa no reino de Deus que é mais bem feita se for feita por pessoas que não estão ligadas pelo casamento, não têm família e tudo mais. Trabalho pioneiro, trabalho em zonas de risco e tudo mais. Então, considere a possibilidade de você permanecer solteiro. É bíblico isso, embora Deus disse que não é bom que o homem esteja só, contudo existem exceções. Eu acho que as pessoas se casam demais, Denis. A prova é que tem divórcio demais, separação demais. Tem gente que seria mais feliz se tivesse ficado solteiro. E muitas vezes a vida de casado não é tão fácil assim para quem não está preparado. A pessoa toma um choque de realidade, né? Quando casa e não aguenta. Perder a sua privacidade, ter que fazer tudo compartilhado, 2 pecadores vivendo debaixo do mesmo teto, problemas de comunicação, problemas quanto ao relacionamento sexual, quando vem os filhos, problemas com relação à criação de filhos, finanças. Então, nem todo mundo está preparado para isso. Tem muita gente, muita jovem, que ela vai ser muito mais feliz e realizada se ela permanecer solteira e ela dedicar sua vida, consagrar sua vida ao serviço de Deus, à profissão dela, ao trabalho dela, ou investir em obra de caridade, ou servir como voluntária. Tem tantas opções para as pessoas que querem ficar solteiras. Então, minha irmã, continue orando, não é pecado, não é proibido, peça a Deus, mas enquanto Deus não manda, vá servindo a Ele como celibatária, como solteira, com alegria no coração, dizendo: Senhor, a tua vontade sempre será melhor do que a minha. Deus te abençoe, não fique desanimada e melhor ainda, não faça besteira. Deus te abençoe. E assim terminamos mais uma edição do programa Em Poucas Palavras. Tem mais algum comentário, pastor? Não, deles, só agradecer aí a sua paciência e orar para que Deus use essas poucas palavras na vida de muita gente. Isso. Até já. Você acabou de assistir Em Poucas Palavras, um programa da Primeira Igreja Presbiteriana do Recife. Visite-nos à Rua das Crioulas, número 120 Graças, Recife, Pernambuco. Site www.primeiraigreja.org.br. E-mail empoucaspalavras@primeiraigreja.org.br.